Vamos dar início à última mesa redonda do dia. Para abordar o tema Compliance em NIS2, como garantir a conformidade e evitar sanções, o painel conta com a participação de Hélio Sousa, chefe da Divisão de Sistemas de Informação do município de Felgueiras, Fernando Amorim, CEO e membro da CIWA Norte, e Luís Correia, Business Development Cibersegurança e Networking da Divultec. A moderação fica a cargo de Rui Damião, diretor da revista IT Security. É a nossa última mesa redonda do dia. Nós escolhemos exatamente para terminar um dos temas que mais impacta a cibersegurança em Portugal e por toda a Europa. Eu estava-me a lembrar que em 2023, na edição de Lisboa, portanto na nossa segunda edição em Lisboa, estávamos a falar do que é que iria acontecer daí a um ano, que era quando a NIS2 iria ser transposta. E, infelizmente continuamos sem uma NIS transposta, ou uma NIS2, neste caso transposta. O coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança teve a oportunidade de explicar isso. Mas, para além da NIS2, também há outros temas do compliance, de uma maneira geral, que estão sempre na ordem do dia das organizações. Eu ia começar aqui pelo Hélio Sousa, para falar aqui um bocadinho da colaboração e das boas práticas. Se há aqui uma suficiente colaboração, no entender do Hélio, claro, entre entidades para partilha de ameaças e boas práticas, e o que é que eventualmente ainda falta, porque normalmente há sempre alguma coisa que pode ser melhorada. Hélio. Claro que sim. Muito boa tarde a todos e desde já muito obrigado pelo convite, por estar aqui a participar e a partilhar o trabalho e a minha opinião. Assim, eu, dentro daquilo que o Rui estava a dizer, eu começava já por aí. Existe um trabalho muito grande ainda a ser realizado, ponto. Para enquadrar a organização que eu estou aqui a representar, está o município de Felgueiras. Estou no município de Felgueiras desde 2020. E isto aí para enquadrá-lo também, o que é que foi o nosso trabalho, a nossa evolução a este nível, a nível da cibersegurança. Eu diria, chegar numa escala de 1 a 10, chegar ao município de Felgueiras de 2020-2021, enquadrava-se ali entre 1 e 2 valores. Já estão a ver qual é o nível de maturidade, e diria que hoje em dia está 2025, aliás, já em 2024, com a consideração de tudo que temos vindo a fazer, daria isto uma nota 8, 9. Por isso, para vocês também terem uma percepção temporal e o que é que foi a evolução do trabalho realizado no município de Felgueiras. Assim, em 2021, nós defendemos, eu também defendo isso, a partilha de informação e a colaboração, de forma que efetivamente nós conseguimos avançar, principalmente nesta área, na área da cibersegurança. Nós constituímos um grupo de trabalho no âmbito da comunidade onde o município de Felgueiras se insere, que é a comunidade intermunicipal Tâmega e Sousa, que é constituída por 11 municípios, e um elemento de cada município integra esse grupo de trabalho e está focado só a trabalhar ou a fazer trabalho sobre esta temática. E está aí desde já, surtiu efetivamente muitos resultados. Além dos técnicos do município, onde me insiro, também temos 2 técnicos da comunidade intermunicipal, temos um colega também do Volta Sousa Digital, onde temos um data center comunitário, que também trabalha muito estas áreas da parte tecnológicas, e também temos a presença assídua do professor António Pinto, está o CISO do Instituto Politécnico do Porto, que nos tem vindo a permitir fazer um trabalho nesta temática. Dentro do que é a colaboração e partilha de informação, assim como eu comecei a dizer, não é? Acho que ainda falta muito a fazer e a título de exemplo, num dos últimos eventos que participei, tive a possibilidade de partilhar aqui um incidente que tinha havido no município de Felgueiras, e depois em conversações com os colegas da plateia e ouvindo mais detalhes, o que nós apreciámos é que efetivamente o que nos aconteceu a nós aconteceu exatamente a essas organizações. Ou seja, nós efetivamente tivemos um incidente, como eles tiveram, nós efetivamente fizemos um registro, nós comunicámos, mas essa informação não chegou a nenhum lado. Eu acredito que, pronto, e lanço aqui chegar um desafio, quem é que possa pegar, olhar para isso, não sei se existe algo, parceiros, fornecedores, fabricantes, não é? Mas eu acredito que existe a necessidade de seja uma plataforma unificada, seja de
protocolos harmonizados, onde efetivamente, não é, nós consigamos partilhar informação com as organizações, tanto públicas como privadas, okay? E acho que só dessa forma é que efetivamente nós conseguimos chegar a uma resiliência a nível nacional nesta temática, para que efetivamente a informação chegue às organizações em tempo útil e que possam ajudar efetivamente a tomar medidas assertivas e tempos mais rápidos. Penso que era isso, e podia partilhar nesse. Obrigado, Hélio. Fernando, o Hélio também apresentou aqui um bocadinho do município de Felgueiras. A CIUA pode não ser tão conhecida, depois eu pedi-lhe aqui uma pequenina apresentação daquilo que é a CIUA em 10, 20, 30 segundos. Mas a minha questão para o Fernando é, e aqui obviamente olhando para aquilo que é a NIS 2, como é que se pode garantir o envolvimento do Board ou do Conselho de Administração, como nós preferimos chamar, naquilo que são os temas de compliance e ciberrisco, como exige, na verdade, a NIS 2? Muito obrigado, Rui. Eu inicio por agradecer o convite da IT Security à CIUA. A CIUA é uma entidade que está assediada na Academia Militar e que tem como âmbito investigar, sensibilizar, treinar e capacitar nas áreas da cibersegurança, da ciberdefesa, da guerra de informação e de algumas áreas de intelligence. Deixe-me só dar-lhe um segundo agradecimento também, antes de começar a responder, por terem arriscado fazer este evento a Norte. O Norte, de facto, precisa de muitos eventos desta natureza. Julgo que este é o pronúncio de um maior e, portanto, os meus parabéns por isso. E naquilo que nós podemos ajudar, conte connosco. Obrigado. Bem, as organizações e os conselhos de administração estão hoje em dia perante um ecossistema regulamentar que é duríssimo. Porque tudo aquilo a que os Estados não conseguem chegar per se, enfim, vão estatizando a gestão privada e vão colocando no perímetro das sociedades responsabilidades. Vimos isso com os RGPDs, vimos isso com os modelos da ESG e vimos este modelo, o NIS 2, que quer de facto trazer para a esfera privada, para o tesouro privado, um conjunto de responsabilidades que são de natureza coletiva. A grande questão é que, efetivamente, no domínio da cibersegurança, esta é uma responsabilidade que é coletiva. Não podemos pensar um mundo ciberseguro ou tendencialmente ciberseguro sem antes perceber que há uma responsabilidade de todos e o perímetro das entidades, que refiro mais a entidades privadas, deixou de estar só no seu domínio de controlo, mas passou a ligar-se a todos aqueles com que haja interdependência, interoperabilidade e, portanto, o efeito multiplicador nos riscos de terceira parte são uma evidência. A segunda dimensão que é importante nos conselhos de administração, que eu também estou num e que o entendamos, é que, de facto, a partir do momento em que nós, empresas e negócios, migramos para o ciberespaço, deixamos de estar num ambiente meramente competitivo, onde as empresas disputam cotas de mercado, clientes. Nós passamos a estar num ambiente conflitual. Um ambiente conflitual que é um ambiente de guerra. E, portanto, todos aqueles que possam ter ativos informacionais que interessam a alguém passam a ser sujeitos a uma intenção adversária. E, como tal, é preciso que esta sensibilização, que falamos muito nos conselhos de administração, de facto comece por cima com esta consciência de que o mundo mudou, o mundo transformou-se, o mundo evoluiu e hoje estamos num ambiente que é competitivo e conflitual. A segunda nota tem que ver com a cibersegurança, eu ouço isso repetidamente. É importante que a dimensão da segurança, hoje em particular falamos da cibersegurança, mas se atendemos à ANIS, ela também traz o conceito da segurança como um todo, até da segurança física, pensarmos que temos necessidade de embeber a cibersegurança em todos aqueles que são os instrumentos de uma organização. O planeamento operacional, a estratégia, o orçamento, e já sabemos dos constrangimentos orçamentais, falamos sempre isso, mas é fundamental. Envolvê-lo no processo de tomada de decisão, envolvê-lo no treino e capacitação do elemento humano, que a NIS 2 também refere. Nós falamos muito da tecnologia, mas a NIS 2 é clara sobre a referenciação do elemento humano, que é sempre o mais frágil neste domínio. E depois, naturalmente, que os próprios conselhos de administração também se devem capacitar nestas matérias. Não são só as suas equipas. Acredito que o diálogo de um CISO com o CEO ou com o Chairman será muito mais paritário se, de facto, ele estiver mais harmonizado. Se o CEO ou o Chairman tiver a noção, de facto, do risco e da ameaça. Dois conceitos também diferentes que a NIS desagrega, e naquela que é a minha investigação eu também desagrego. Há dois conceitos. O risco, aquele que é o efeito fortuito, que é o imprevisto, que é absolutamente imprevisível, e esse pode dar-se por um infortúnio até de natureza atmosférica. Sim. Mas depois a ameaça.
a ameaça que resulta de uma intenção que é voluntária, que é adversária, pode ser destruidora. E nós temos que embeber isso nos planos de gestão do risco que fizemos para as organizações, onde a primeira orientação, a primeira intenção estratégica tem que vir dos conselhos de administração. Portanto, eu acredito que, feito este enquadramento, há necessidade de, para além destas pessoas todas que hoje cá estiveram, que o exercício de capacitação seja também a todo o nível C de uma organização, para que seja mais fácil podermos conversar sobre estas matérias e estarmos todos envolvidos no mesmo contexto. Por vezes, aquilo que se nota é uma assimetria de informação. O CISO vai a correr porque conhece as coisas todas, viu tudo, está em pânico, mas o CEO está focado noutras coisas, não conhece em detalhe. Isso não nos acontece. Não, isso não. Falhar a luz, isso só acontece aos outros. E, portanto, acho que é um bocadinho este exercício que devemos ponderar e pensar para os conselhos de administração. Obrigado. Luís, falando aqui da NIS 2, obviamente que nós neste momento não temos nenhuma proposta efetiva, não temos nenhuma legislação que tenha sido ainda, exato. É possível que na próxima semana se possa eventualmente começar a desenhar algum ponto sobre isso, ainda que seja demasiado cedo, obviamente, mas ainda assim, a partir da próxima semana talvez se possa começar a pensar nisso melhor. Mas ainda assim, e vamos assumir para esta conversa que a proposta, que será ou o PSD ou o PS a formar governo, que ambos têm, na verdade, propostas que têm propostas no Parlamento. Portanto, vamos assumir que a proposta será exatamente igual. Quais é que foram os principais desafios que encontraram daquilo que foi o vosso trabalho, também para ajudar, obviamente, os vossos clientes, na interpretação da diretiva? Pronto, já agora boa tarde também, novamente. Eu começava também por agradecer o convite, obviamente, por estar aqui no meu nome e em nome da Diviltec. A Diviltec é um integrador de sistemas que já está no mercado nacional desde 2008, temos presença no Porto e em Lisboa, e também endereçamos, obviamente, as áreas de cibersegurança. Aproveito também para vos felicitar pela aposta de trazerem isto para o Porto. O Norte responde sempre quando estas coisas vêm ao Norte, e acho que é para vocês continuarem. Obrigado. Sob o ponto de vista do integrador, principais desafios que nós vimos na nossa base de clientes. O primeiro desafio, e é sempre aquele desafio, que é o traduzir e interpretar, que é um quadro legal, e pegar naquilo e transformar aquilo em medidas de controle concreto. Esse é o primeiro grande desafio. E isto foi um bocadinho o que aconteceu também com a RGPD, foi exatamente igual. A NIS fala em coisas como gestão de risco, medidas adequadas, resposta eficaz, portanto, coisas que podem ser muito genéricas e até algo subjetivas. E mais uma vez foi preciso pegar nas equipas internas de legal, de IT, de governance, quando elas existem. Muitas vezes estão assentes numa única pessoa, muitas pessoas, né? Muito IT, e pegar nisto e conseguirem executar um plano que permita realmente criar processos e criar ali medidas de cibersegurança, segurança e controle. Depois, em cima disto, temos que olhar para a parte da complexidade e da organização, o que é que ela é, a relevância dela, e isto eleva aqui um bocadinho o nível e a complexidade do que é que são as medidas adequadas para conseguirmos fazer esta tradução e esta transição. Portanto, isto é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio, e até é um bocadinho mais crítico, foi aquela obrigação legal que está na norma do reporting e dos prazos associados, nomeadamente às questões dos incidentes que são considerados significativos. Portanto, esta articulação legal entre o que lá está na norma e os procedimentos que as empresas têm para detecção de resposta, a resposta e mesmo a parte de reporting, estão a obrigar e estão a exigir que as empresas olhem mesmo para aquele processo e esses processos que muitas vezes não estão consolidados. Tem aqui uma componente técnica que muitas vezes não está consolidada. Eu dou um exemplo, eu continuo a encontrar empresas onde a inexistência de centralização dos logs das partes de infraestruturas é uma realidade, infelizmente, e esses logs são importantíssimos para nós conseguirmos fazer a investigação quando há um incidente grave e até mesmo para retirar evidências daquilo que é que foi comprometido e não foi comprometido, ok? Mas também tem aqui uma outra parte que a norma também traz para cima da mesa, que é a parte de isto, a norma delega responsabilidades em todas as partes interessadas da organização. Ou seja, não é só o IT. Portanto, e isto é um game changer. Portanto, a começar, obviamente, pela gestão de topo. E isto foi realmente aqui, são estes dois grandes desafios que nós vimos aqui na nossa base de clientes. Na vossa opinião, no vosso contacto com os vossos clientes, acham, Luís, que o setor público e privado estão suficientemente informados pela NIS 2? Sim e não. Explica-me, por favor. Assim, o nível de sensibilização, eu noto que o nível de sensibilização é maior, ok, mas estamos sempre a falar de coisas diferentes e isto varia de setor e organização. O setor público
Nota-se um esforço, nos casos dos clientes do setor público que nós temos, nota-se um grande esforço, mas as pessoas ainda estão aqui, as empresas ainda estão aqui numa fase embrionária, em muitos casos. Porquê? Limitações técnicas de know-how, limitações, obviamente, de orçamento. Nós sabemos que o público tem sempre esta questão de limitações de orçamento, até mesmo aquela burocracia dos contratos e da contratação pública. Já agora Felgueiras não é um desses casos. Portanto, Felgueiras até é um exemplo do que deve ser e pode ser feito tanto em público, até público para o privado. No privado já sabemos que tudo que é grandes empresas já endereçam estes sistemas há muito tempo, há muitos anos, sabem perfeitamente que têm outro nível de maturidade, sabem perfeitamente quais são os riscos, qual é o impacto na sua atividade e tendem a estar compliant e tendem, obviamente, todos os anos a desviar recursos financeiros para esta área. O nosso problema é que em Portugal, infelizmente, o nosso tecido empresarial é composto por PMEs e essas nitidamente têm muitas lacunas, novamente recursos recursos e meios humanos e mesmo investimento, e que, aliado ao nosso fado português de deixar tudo para a última, mais esta questão de isto não ter sido transposto, torna-se um desinteressante para estas organizações e tendem ainda mais por procrastinar a coisa mais para a frente. É isso que nós também notamos no dia-a-dia. Obrigado, Luís. Fernando, sendo aqui um bocadinho, talvez, provocador, acham que a NIS 2 vai mesmo melhorar a ciberresiliência do país, ou neste caso as organizações que compõem o país, ou é, na verdade, mais um exercício burocrático do que outra coisa? É uma ótima questão. Bem, vamos ver, uma resposta positiva. Há uma realidade que é inequívoca, não é? A ameaça prevalece, a ameaça existe, portanto, e nós temos que encontrar forma de edificar capacidades coletivas, de facto, de construir resiliência. Isso é mandatório. A ameaça não só se intensifica, como se tem complexificado e, portanto, há pouco dei nota disso. A momento estamos no perímetro da guerra, portanto, rapidamente isto pode precipitar-se para algo mais complexo. Efetivamente, se todo o investimento que é necessário, porque é necessário para internalizar um conjunto de princípios previstos na NIS 2, se não resultar numa melhoria, mesmo que incremental, do estado de maturidade, estaremos a falar de vitórias pírricas. E, portanto, isso seria sempre muito complicado. De qualquer das formas, aquela que me parece que é genuinamente a intenção da diretiva, enfim, com aquilo que viemos a considerar dela, é efetivamente é imperativo nós, como sociedade, como representantes da sociedade, seja a nível empresarial, privado, seja a nível do Estado, seja a nível associativo, temos capacidades que permitam responder a um incidente de dimensão grave. Aqui há umas semanas experimentámos uma brincadeira, não é? Depois não sabíamos o que era o quê, não é? Se efetivamente fosse, ou se vier a provar que terá sido, não sei, estaríamos num processo muito complexo e cujo retorno à normalidade nunca aconteceria, enfim, no momento que nós o perspectivamos. E, portanto, é uma inevitabilidade, temos que viver com a possibilidade da execução não ser conseguida, mas temos que fazer o caminho. Parece-me absolutamente evidente. Caso contrário, ao obviar o exercício burocrático, podemos ter um incidente. O incidente é sempre o melhor pedagogo, mas não sei se já todos têm mochilas em casa. Já passou, e portanto nós temos que edificar e construir essa capacidade para que tal não seja necessário. Parece-me também haver muita vontade política, até do ponto de vista daquela que é hoje em dia a confrontação geopolítica que há entre vários blocos, porque está a acontecer, de facto termos esta realidade preparada e edificada, e há pouco ouvi falar sobre cadeias de fornecimento. Sim, esse é um tema muito sério, em que nós com o NIS 2 ou com outro acrónimo qualquer, temos que ter essa capacidade edificada para podermos continuar a funcionar. Hélio, obviamente que a NIS 2 é provavelmente uma das regulamentações mais faladas, não é a única, no entanto. Aliás, nós temos aqui um pequeno à parte, nós temos uma rubrica na nossa publicação que é The Risk, e é relativamente fácil encontrar uma nova regulamentação, normalmente europeia por enquanto, que vai chegar a Portugal em breve. Tendo isto em conta, sabendo que a NIS 2 não é a única, que outras regulações ou regulamentações futuras estão no vosso radar e que se calhar as organizações de uma maneira geral ainda não estão a dar a devida atenção?
excelente questão também, Rui. Assim, e já agora também pegando aqui depois nas palavras de Luís, assim, nós somos uma instituição pública, o município de Felgueiras, não é? E nós sofremos os males de todas as instituições públicas, não é? Temos efetivamente muitas limitações. E o que o Executivo me pede, não é? É que efetivamente coloque os serviços digitais e de acesso ao cidadão e que as coisas funcionem, não é? E que não aconteça ao nosso município o que tem acontecido a outros municípios, a outras organizações, não é? Efetivamente cumprimos com todos os normativos. É assim, a minha visão é que efetivamente todas estas regulamentações são nossos aliados. Eu não me sinto confortável quando coloco qualquer serviço digital que efetivamente ele não tenha sido efetivamente bem pensado e que qualquer impacto, qualquer incêndio que aconteça, nós não tenhamos salvaguardas no sentido de poder repor e efetivamente proteger a informação que são dos nossos cidadãos, não é? Porque nós trabalhamos com as escolas, não é? Estamos a falar, aí está, de miúdos, não é? Até a parte dos pais e dos educadores, não é? Temos muita informação sensível, seja na era CPCJ, né? E depois temos a parte urbanística, temos a parte de faturação de águas, já estão a ver que isto abrange, efetivamente, aqui uma panóplia de áreas que é muito abrangente. E para dizer, se eu chegar efetivamente junto do meu executivo, não é? E nesse caso o Sr. Vice-Presidente que tem o pelouro da parte IT, né? E falar na DORA, não é? Ou no EIACT, ele vai questionar quem é essa senhora, não é? Efetivamente não quer cá dentro, o que ele pretende é que efetivamente haja faturação da água, os utilizadores consigam aceder e consigam aceder às faturas e tudo o resto se mantenha operacional. Nós, dentro e daquele enquadramento que eu tinha feito, assim, nós temos vindo a fazer um trabalho bastante sólido, ou seja, para responder à NIS 2 e estamos atentos a esses regulamentos europeus e quando vamos ou estivermos a pensar em colocar novas tecnologias, nomeadamente a parte de inteligência artificial, teremos que efetivamente olhar para esses regulamentos, mas temos feito um trabalho bastante sólido, nomeadamente para responder a este da NIS 2. Não iniciamos o processo pelas tecnologias, não atiramos tecnologias para portas. Trabalhamos para a parte dos processos, para a parte das pessoas, sensibilização, formação, né? E nós iniciamos logo o processo de certificação no âmbito da qualidade, esse aqui é 9001, foi o ponto assente, o processo de sistemas de informação teria que estar à frente desse processo. Olhamos para estar para as ISO 27001, para o Quadro Nacional de Cibersegurança, de referência à cibersegurança, né? Para a framework da NIST, e começámos a construir efetivamente esse roadmap e essa arquitetura. Daquilo que eu me apercebo, pronto, efetivamente esses regulamentos estão aí, nós efetivamente vamos ter que, a qualquer altura, dar resposta aos mesmos, mas efetivamente também os recursos são muito escassos e não estamos cá nesta fase preparados para dar este tipo de resposta. Apesar que hoje em dia, a nível do município de Felgueiras, nós sentimos bastante confortáveis, nomeadamente para dar resposta aos regulamentos que estão em vigor, e nomeadamente quando surgir agora a NIS 2. Eu acho que ainda temos tempo para mais uma ronda de perguntas. Hélio, eu perguntava-lhe como é que se equilibram os requisitos legais com a realidade operacional das organizações. Os requisitos legais com a realidade operacional é efetivamente o maior desafio que nós temos, não é? Porque efetivamente nós não podemos fechar a organização para a organização, não é? E trabalhar os regulamentos, não é? E fazer o que for necessário para estar em cumprimento. Quando nós no município de Felgueiras nós tivemos uma visão muito pragmática, muito realista, e como eu tinha dito, iniciamos basicamente este processo de materialização, digitalização, de consolidação e elevar os níveis de segurança em 2020, 2021, que foi em plena pandemia, não é? 2020. E o que nós fizemos foi olhar internamente para a organização, validar que efetivamente quais são os recursos que nós temos em termos humanos e suas competências, e sofremos do mal de todas as instituições públicas, não é? São limitados e com o agravante que é difícil depois também fazer um processo de recrutamento
e manter esse talento dentro de portas, não é? Toda a gente sabe dessas fragilidades. Nós olhámos também e fomos muito realistas, efetivamente, quais eram os budgets possíveis de serem investidos e em que alturas, não é? E desenhámos uma linha temporal. Passou muito também para a integração de todos os colaboradores da organização e iniciámos logo um processo de sensibilização, de formação, e isso está a incluir toda a gente, desde esta pessoa que trabalha nas piscinas municipais até à parte do executivo, que é fundamental, não é? Porque eles efetivamente depois fazem a aprovação desses planos, e sem descurar o cumprimento e dar resposta a esses normativos, nós fomos fazendo as coisas de forma gradual, porque sabemos também que sempre colocamos algo dentro de portas, nomeadamente nesta área da cibersegurança, normalmente cria imenso impacto, não é? E uma pessoa não quis fazer tudo de uma só vez, não é? Vou dar aqui um exemplo muito simples, não é? A colocação de um segundo fator de autenticação, que neste momento temos em toda a gente, desde o endpoint, não é? Até a parte do serviço cloud, não é? Criava logo muito transtorno, não é? O autobloqueio do computador e todas as políticas, passwords e afins, vocês estão a ver, ou seja, se fizéssemos isto tudo de um dia para o outro, era impossível. Havia uma execução, teríamos que, ou havia aí falhas na parte da operação. Fizemos isso, fomos fazendo isso de forma gradual, baseada e de forma a conseguirmos atingir aqueles objetivos que nós tínhamos proposto. Fernando, para além daquilo que são as obrigações formais, como é que se pode promover uma cultura de segurança nas organizações? Bem, deixa-me dar-vos um apontamento sobre considerando os dois, Danis diz uma coisa muito engraçada, que é que a evolução da primeira versão, enfim, de 2016, julgo eu, é de que permitiu a abertura de mentalidades. É isso que lá está, assim, em português. E, portanto, acho que isso é particularmente indicador do esforço e do processo evolutivo que esta matéria tem que ter para de facto chegar a um processo de implementação capaz. Nas organizações, a cultura é aquilo que somos e aquilo que fazemos, não é? E eu não conheço, erro meu com certeza, nenhuma organização que tenha segurança como valor. A cibersegurança, não acredito de certeza, não é? Temos todos muitos valores, honestidade, lealdade, essas coisas, tudo isso é muito importante, mas a segurança normalmente não está no valor, não está na missão, não está na visão. Portanto, a cultura vive muito disso, não é? Se nós de facto queremos sensibilizar e consciencializar toda uma estrutura organizacional para esta dimensão da segurança, nós temos que de facto criar os instrumentos necessários para que este tema seja um tema impregnado no nosso dia-a-dia. Depois, como tudo, o maior preditor da influência na cultura organizacional é a liderança. Se a liderança não tem essa visão estratégica de facto colocar nas atividades em que tem que ser colocado, não é? A segurança como atributo a trabalhar, a desenvolver, a edificar, a capacitar, ficaremos aqui um pouco como aquela questão que referiu há bocado, num conjunto de documentos que temos internamente, mas que na prática nada funciona. Os próprios regulamentos internos, que numa perspectiva positiva, devem considerar todos os processos de segurança, não é? Estava a explicar muito bem o domínio dos dois fatores de autenticação, mas com certeza terá feito um esforço para explicar a razoabilidade da aplicação dos dois fatores. E isso é criar cultura de segurança. Sabemos como é que as pessoas são e como é que resistem, mas temos que persistir nessa temática para que de facto esta responsabilidade da conformidade, o comply or explain, ou conforme a pessoa explica, deixe de ser só um tema que é punitivo, não é? Porque aquilo que nós vemos quando temos estas questões é, a seguir à leitura vem um quadro sancionatório, que é sempre uma coisa que nós gostamos todos muito. O perímetro dos conselhos de administração hoje em dia é muito defensivo, porque se não é o NIS 2 é o RGPD, se não é o RGPD é o whistleblower, se não é o whistleblower é o ESG. Bem, eu não vou meter nisto, não vou arriscar para trabalhar e, portanto, se essa cultura de segurança for perpassada pela organização, será com certeza muito mais fácil executar a missão. Luís, nós estamos supostamente no último minuto, mas dou-lhe um bocadinho mais do que isso, não muito mais, não exagero. Perguntava-lhe se acredita que existe aqui um gap de talento em cibersegurança que pode pôr em causa eventualmente a compliance das organizações e, ao mesmo tempo, como é que se pode mitigar esse risco? Existe, obviamente, né? O mercado, isto é um problema global, já sabemos isso há muito tempo e nós, como integradores, sofremos isso no nosso dia-a-dia.
a procura aumentou, portanto, a NIS só veio tornar o facto mais relevante ainda, obviamente, a procura aumentou, e hoje em dia a existência de pessoas que têm competências e têm competências atualizadas e que tenham capacidade para gerir incidentes, para resposta a incidentes, para gerir conformidade, é pouco, realmente, não há nada a fazer. E isto causa um problema, porque põe em causa a compliance e põe também em causa a resiliência operacional. O que é que nós podemos fazer? Pronto. Primeiro, acho que é aquele que é mais óbvio, que é o, como eu costumo dizer, o investir em formação, seja para os componentes técnicos que realmente são precisos, mas também para a parte dos decisores. A NIS traz isso para cima da mesa, isso é limpinho. Depois temos toda a parte de integradores como nós, que podemos ajudar no modelo de serviços geridos de segurança para minimizar e mitigar gaps temporários ou até definitivos. A parte da automação é uma parte, acho que temos que cada vez mais, e estamos a fomentar e investir nessa parte da automação, de tudo que é repetitivo e é chato. Estamos a falar de detecção de ameaças, resposta, patching, reporting, coisas que exasperam as pessoas, os analistas de segurança, e que pegar nessas pessoas que têm realmente muita expertise e tirá-las dessas tarefas para coisas de maior valor acrescentado. E aqui a inteligência artificial ajuda bastante, porque é aquele piloto altamente evoluído que, devidamente supervisionado por um destes analistas, consegue acelerar estes processos e estas atividades repetitivas. Mas também, por outro lado, a inteligência artificial vai ajudar também na parte, como eu costumo dizer, de combater o lado negro da força e os seus intentos de cibercrime. Isto é aqui esta parte da automação é aqui uma parte importante da coisa. Podemos apostar também na requalificação de pessoas de outras áreas do IT, até mesmo de áreas de engenharia. Eu já diria que até outras áreas em que as pessoas tenham aquele mindset, basta ter algum mindset de gestão de risco e perceber aqui, pensar muito em risco, podem realmente migrar para estas áreas de segurança. Isso realmente é um fator importante. Mas no final do dia eu diria que também é preciso, e isto está na norma, começar as organizações a pensarem que têm que internamente fomentar uma cultura de cibersegurança e segurança de informação transversal a toda a organização. Portanto, para que a coisa não esteja só assente em 2 ou 3 pessoas do IT que sabem muito de tecnologia e sabem sobre a empresa, mas tudo o resto ninguém quer saber. Eu diria que é por aqui que a coisa se resolve. Eu acho que é uma excelente mensagem, não só para terminar esta mesa redonda, como também a conferência em si. Eu sei que ainda temos o sorteio, mas daquilo que é o conteúdo mais tradicional é o último. Obrigado, Luís, obrigado, Fernando, obrigado, Hélio, obrigado a todos, e vamos avançar com o sorteio. Obrigado. Obrigado a vocês também. Obrigado.